vocês toparam participar dessa dissecação do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Já vou adiantando para vocês que esse é apenas o primeiro vídeo, infelizmente não vai dar para eu abranger os 31 capítulos, porque apesar dos capítulos serem curtos, eles abrangem temas que merecem ser discutidos com mais calma. Mas eu acredito que essa série de vídeos vai agradar bastante vocês. Eu sou a Sara do canal Etc e Tal. Se você ainda está por fora do contexto desse livro, eu sugiro que você assista, tá? É só clicar no card que está passando aí em cima e depois você volta pra cá. No capítulo 1, Lewis vai fazer uma crítica ao materialismo através das palavras de Maldonado, como vemos lá na página 18. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso, despojado, corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. Na realidade, já podemos perceber essa crítica desde o prefácio. Eu vou ler um pouquinho, tá lá na página 15. Nossa raça pode cair em dois erros igualmente graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Resumidamente, o materialismo que Lewis está falando aqui é a doutrina filosófica que admite apenas a matéria como realidade. Então ela nega a existência da alma, do mundo espiritual. Ele também afirma nesse capítulo 1 que a verdadeira ciência ela aponta para Deus. Vamos ler alguns trechos da página 18 e também na página 20. Pelo próprio ato de argumentar, desperta-se a razão do nosso paciente. Você descobrirá que acabou reforçando em seu paciente o hábito fatal de tocar em questões universais e ignorar o fluxo das percepções sensoriais imediatas. Acima de tudo, não tente usar a ciência, quero dizer, as ciências verdadeiras, como defesa contra o cristianismo. Elas vão positivamente encorajá-lo a pensar sobre as realidades que ele não pode tocar e nem ver. Perguntas como: se o universo teve um começo, quem o criou? Por que é que os humanos têm um sentido moral? Por que é que as constantes da física estão tão rigorosamente sintonizadas para permitirem vidas complexas? Acredito que foi o que aconteceu com Francis Collins, que é um famoso geneticista muito respeitado. Era ateísta, mas a partir também dos estudos com o DNA que ele estava realizando, ele passou a reconhecer a existência divina e se tornou posteriormente cristão. Collins defende as evidências científicas que apontam para a evolução, ao mesmo tempo que afirma na crença de um Deus criador. Antony Flew, um famoso filósofo que era muito conhecido por ser um ateísta militante, ele afirmou ao final da sua vida que ele reconhecia sim uma existência divina. Ele não chegou a se declarar cristão, mas se posicionava a favor do deísmo. Inclusive, eu vou deixar para vocês na descrição um link, tá? Com uma entrevista com o Antony Flew, e lá ele vai citar alguns dos motivos que o levaram a acreditar. E uma coincidência incrível que, através das pesquisas que eu estava fazendo antes de gravar o vídeo, eu descobri que Antony Flew, ele conheceu Lewis, tá? Inclusive, eles participaram do mesmo clube socrático. No capítulo 2, o paciente de Vermilindo é novo convertido, mas vamos ler as palavras de Maldonado. Não há motivo para desespero. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto físicos, continuam militando a nosso favor. E realmente, a transformação no nosso caráter ela não é instantânea e, na verdade, a gente continua lutando contra esses impulsos caídos até o dia que a gente morrer. Maldonado também não vê como ameaça o que a maioria entende por ser igreja hoje em dia. Para falar a verdade, ele vê essa concepção de igreja como grande aliado. Um dos grandes aliados no presente é a própria igreja.
Tudo que o paciente vê é o simulacro de um prédio gótico construído pela metade. Faça com que sua mente pendule entre a expressão como o corpo de Cristo e as faces reais do banco vizinho. Se alguns desses vizinhos desafinar na hora de cantar, fizer barulho com solas dos sapatos, tiver queixo duplo, vestir roupas bizarras, infelizmente as pessoas, ao invés de focarem na adoração, na oração, na sua intimidade com Deus, elas utilizam aquele momento para prestarem atenção se aquele mocinho, a mocinha do louvor errou a nota, errou o tempo, se a pessoa do lado tá batendo palma no tempo errado, se aquela roupa tá fora de moda. As pessoas encaram os templos como um shopping, como um mercado que elas vão, escolhem, né, se algo agrada, se desagrada, elas pagam e recebem aquele produto que elas querem. Quando Jesus falou lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, que iria levantar a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, ele usou a palavra eclésia. E acredito que deva ser considerado o contexto histórico para a aplicação daquela palavra. Lembre-se que eles estavam ali com Roma, e a eclésia romana era um grupo que ficava responsável para ir aos territórios conquistados por ela, para que seus costumes fossem implantados naquela sociedade. Sendo assim, a igreja, a eclésia de Jesus, ela deveria agir da mesma forma, filtrando os valores celestiais, os costumes dos céus em cada âmbito da sociedade. O capítulo 3 vai trazer como está o relacionamento daquele homem com a mãe. E Maldonado, ele sugere que Vermilindo utilize a oração como uma ferramenta para afastá-los. Certifique-se que elas sempre sejam muito espirituais, que ele se preocupe com o estado da alma da mãe, mas nunca com o reumatismo dela. Há duas vantagens nisso. Em primeiro lugar, sua atenção ficará concentrada no que ele considera serem os pecados dela, pelo que, com um pouco de orientação da sua parte, ele poderá ser induzido a considerar pecado as ações da mãe que julga inconveniente, irritante. Eu já havia comentado um pouco sobre isso no vídeo da resenha, que nós temos que tomar cuidado com a maneira que a gente se posiciona para orar, para não ser só para descarregar, sabe, aquelas emoções negativas, todos aqueles xingamentos que queríamos fazer para outra pessoa. Temos sim que nos preocupar com as coisas terrenas, priorizar as coisas do alto, mas sim se preocupar com aquela pessoa que está doente, estender a mão, a que está com fome, oferecer comida, oferecer abrigo, oferecer um carinho que está precisando, porque não somos feitos só de espírito, né? Nós temos um corpo que precisa de suas necessidades serem satisfeitas e também a nossa alma, né? Nossos sentimentos. Então tudo aí tem que andar num equilíbrio. Há muitas pessoas que só se preocupam, né, em ir lá pro monte e orar pela salvação de todos, mas são pessoas que nunca estendem a mão pro próximo, pessoas arrogantes, prepotentes, pessoas egoístas, veem o necessitado na rua e vira a cara. Então, como representar Cristo dessa forma quando ele se preocupou sim com os órfãos, com as viúvas? Difícil. No capítulo 4, Maldonado vai discutir sobre a vida espiritual. A melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente longe de qualquer tentativa séria no sentido de oração. E aí ele vai citar a oração silenciosa, que é muito realizada pelos cristãos maduros, mas como ele mesmo diz, aquele preguiçoso que se acha esperto vai usar daquele artifício para se manter apenas num estado de espírito devocional parecido com a meditação e não terem realmente aquele contato direto com Deus, aquele foco centrado. Apesar desses assuntos, o que eu quero chamar a atenção para a discussão desse capítulo é o que Maldonado afirma aqui, na página 32. No mínimo, poderão ser persuadidos de que a posição do corpo não faz qualquer diferença na sua oração. Por um lado, é verdade que não importa se a gente está caminhando, dirigindo, lavando os pratos, a gente tem que manter, né, aquela oração constante, mas não há como negar a qualidade de uma oração centrada.
Porque orar é sempre um ato de intimidade entre o cristão e o Senhor. E nós vemos vários exemplos na Bíblia de grandes homens de Deus que se ajoelhavam, que se prostravam, colocavam seu rosto em terra. Inclusive em Apocalipse, João cita que todos os seres se prostram em adoração a Deus. Então, se você, se eu, não temos limitações físicas, a pergunta é: por que não? Várias pessoas, inclusive eu, por muito tempo, justificam que não se ajoelham porque Deus olha a intenção e não a posição. Mas a pergunta ainda continua, sabe? Por que não? Em toda a história da humanidade, o ato de se ajoelhar representava humildade, reconhecimento de autoridade, submissão, honra. Então precisamos quebrar, sabe, essa hipocrisia, esse orgulho dentro de nós, na nossa relação com o nosso Deus. Lembrando que não é uma fórmula mágica, tá? Não é porque a pessoa tá ajoelhada que ela tá assim com o coração rendido ao Senhor, com o coração humilde. Mas geralmente podemos associar o estado de espírito daquela pessoa com a forma que ela se relaciona com Deus na sua oração. Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia. No próximo vídeo falaremos sobre os capítulos 5, 6, 7 e 8. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Afinal de contas, teremos uma longa caminhada, Daqui que a gente chega aos 31 capítulos, mas a gente chega lá. Se você se interessou pelo livro, você pode efetuar sim a compra, tá? Através do link que está na descrição. Dessa forma você também ajuda o canal. Eu te convido também a me acompanhar lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.